A paz do Senhor, irmãos e ouvintes e pastores da leitura bíblica diária. Agradeço a Deus primeiramente e a nossa presidente, pastora Luíde, e ao vice-presidente, pastor Gedeon Júnior, pela confiança dessa leitura. O livro é Gênesis, o capítulo é 39, a casa de Potifar e a tentação de José. Amém, amados irmãos? Então deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Vamos iniciar no capítulo 1 então. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado. José foi levado ao Egito. Este versículo reintroduz a história de José em Gênesis, né? Os primeiros leitores de Gênesis foram as pessoas da segunda geração, após a saída do Egito sob o comando de Moisés. Esta passagem lhe explica por que seus pais foram escravos egípcios. Os irmãos de José talvez pensassem que ele seria vendido como um servo comum para fazer trabalhos pesados de construção. As edificações antigas requeriam muito esforço do operário e sempre se davam sob condições opressivas e cansativas. Isso fazia com que a vida de um homem jovem e trabalhador fosse executada. Contudo, por causa da misericórdia divina, José fora vendido a um rico e importante oficial real. Capítulo 2. O Senhor estava com José, e ele foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. Esta expressão-chave desta passagem é repetida nos versículos 21 e 23, futuramente, nessa leitura. Estas manifestações divinas indicam que Deus olhava por ele, protegiu e abençoava. Graças a Deus, né? É bênção de Deus sobre a vida de José. Vendo, pois, no versículo 3, vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar via a prosperidade como decorrência da presença de José e reconheceu que isto acontecia porque o Senhor estava com ele. Talvez José também causasse algum tipo de influência no estado espiritual do seu senhor, né? 4. José achou graça aos seus olhos e o serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Ora, irmão, nós podemos ver que isso não acontece do dia para o outro, né? Então, José se tornou um exemplo de administrador fiel, ilustrando o ensinamento de aquele que é fiel no pouco será posto sobre muito. Essa mensagem é linda e maravilhosa, dá a impressão que José no pouco já era abençoado por Deus. Então realmente ele poderia futuramente ser governador no muito, né? Essa expressão é muito maravilhosa e bonita. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios. Por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. A prosperidade de José, né? 5. O Senhor abençoou a casa dos egípcios. Por amor a José, Deus ordenou a Abraão que seus descendentes que fosse uma bênção para todos, né? Já foi lido em Gênesis 12, 2 e 3. E aqui José foi enviado para outra terra por causa do ódio de seus irmãos. Levou a bênção ao lar do oficial egípcio. E o que é melhor, Potifar sabia que toda bênção vinha do Senhor. Claro, não poderia ser de outro. 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não a não ser o pão que comia. José era formoso de aparência e formoso de vista. Tudo o que tinha e confiava, a confiança de Potifar em José era tamanha que tudo ficara a cargo do filho de Jacó, exceto o cardápio do oficial. E José era formoso de aparência e formoso de vista. Raramente a característica física de alguém
são mencionadas na Bíblia, como ocorre no caso de Sara, Rebeca, Raquel, José e Davi. E aconteceu, 7, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. A mulher do senhor egípcio começou a cobiçar José. Talvez ela estivesse entediada ou ansiosa. Por outro lado, o termo hebraico saris, traduzindo como oficial no versículo 1, pode significar eunuco, que normalmente era um homem castrado. Se Potifar fosse realmente um eunuco, isso poderia explicar a atitude de sua esposa. Mas a interpretação mais aceita é que ele era apenas um marido ausente ou desatento. 8. Porém, ele recusou e disse-lhe à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa. Comigo entregou em minhas mãos tudo o que tem. Porém, ele recusou. José exemplificou o mais alto padrão moral. A frase "o Senhor está com ele", usada de forma recorrente, ajuda a explicar a bondade e a integridade de José. A presença poderosa de Deus em sua vida o ajudou a resistir às tentações. 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, seria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu no 10 que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela, estava com ela. Pecaria eu contra Deus? Disse José. Não só permaneceu fiel aos seus princípios éticos, como também disse à mulher que provavelmente tinha a crença em deuses egípcios, coisas a respeito da justiça e da integridade do único e verdadeiro Deus. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos empregados estava ali. Neste versículo, observa-se que a mulher de Potifar aproveitou o momento em que José estava sozinho para assediá-lo. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em suas mãos e fugira para fora. Ora, irmãos, nós podemos ver, provavelmente, um escravo provavelmente usava poucas roupas por causa do clima do Egito. Ela agarrou-se José e durante esse momento de assédio e recusa, ele escapou deixando suas vestes nas mãos dela. 14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vedes, trouxemos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entregou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Mentirosa, né? E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. 16. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. A mulher de Potifar ofendeu a dignidade de José na frente dos outros empregados. O termo hebreu só é usado 4 vezes em Gênesis 14, 13 e 39, 17, na qual já foi lido. 41, versículo 41, versículo 12. Neste versículo é utilizado para expressar discriminação racial. Essa ideia é
reforçada pelo uso do verbo escarnecer ou insultar, que indica ódio e desprezo de uma raça. Os egípcios anitas desprezavam os povos senitas de Canaã. Os escravos egípcios tinham provavelmente inveja da prosperidade de José. Por causa disso, a esposa de Potifar entregou seus servos prontos a ouvir e a acreditar em suas mentiras. Desta forma, claro, ela não foi desmentida por nenhum desses. Contudo, a acusação de violência sexual naquela época era tão séria quanto hoje. O atentado sexual a uma esposa de um oficial por um escravo estrangeiro era traje gravíssimo. A pena do réu poderia ser a morte. 19. Aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, ele falava dizendo, conforme estas mesmas palavras que fez teu servo, a sua ira se acendeu. 19. Era compreensível e previsível que Potifar ficasse irado. 20. O Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim estivesse ali na casa do cárcere. 20. Potifar tinha uma função importante como oficial real, e José, na condição de servo, havia se tornado membro da família. Talvez por causa disso, o filho de Jacó foi mandado para uma prisão especial, ou talvez Potifar, conhecendo bem o mau caráter da esposa, para não desonrá-la, mas enviando José para a cadeia em vez da pena de morte. Surpreendentemente, Potifar não fez com que José fosse condenado à morte, nem assassinou com suas próprias mãos. É possível que José, durante o tempo que passou na casa do seu senhor, tinha impressionado Potifar, de tal forma que o oficial não aceitara totalmente a história de sua esposa, que lhe contou. É possível que Potifar tenha jogado José na prisão real sobre a qual tinha o comando, a fim de poupar a vida dele. Nós sabemos que é um desígnio de Deus, né? Em todos os casos, José acabou preso por uma coisa que recusou a fazer. 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Ele deu-lhe graça aos olhos do cárcere-mor. O Senhor continuou ao lado de José, mesmo na prisão. Nós podemos ver isso, né? Em Salmos 139, versículos 7 a 12, quando diz assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, aí tu estás, e se fizer no céu da minha cama, eis que tu ali também estás. Se tornou as asas do alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti. A noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas, né? Podemos também ver em Salmos 13, 5, nós podemos ver a prosperidade e a alegria de José. Mas eu confio na tua benignidade. Irmão, não é fácil confiar na tentação, né? Na tua salvação, o meu coração se alegrará. Graças a Deus, né? Nós vemos aqui a firmeza, né, de José em confiar, né? Em permanecer na graça do Senhor. E o Senhor continuou ao lado de José, mesmo na prisão. Neste caso, a misericórdia de Deus pode ser expressada, né? José experimentou o amor e a fidelidade do Senhor Deus, cumpriu suas promessas ao permanecer ao lado do seu povo, e ainda que difíceis circunstâncias, para relembrar as promessas de Deus aos descendentes de Abraão. O cárcere
era encarregado sobre as ordens do capitão da guarda. A saber, Potifar, o carcereiro mau, entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro soube coisas que Potifar já sabia, que animava e sustentava. José era a presença de Deus. Assim, o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que fazia ali. A integridade e a eficiência de José atestavam todos sobre que era o verdadeiro Deus. O verdadeiro que nós servimos, né? Mesmo ele estando no cárcere. Da mesma forma, Paulo e outros apóstolos fariam depois a mesma coisa. Ser fiel, né, é um modo de agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de deixar um versículo que está praticamente relacionado a este versículo, né? E no 23, para encerrar, diz assim: por causa das bênçãos de Deus, tudo que José fazia prosperava. E prosperava porque era Deus, né, na sua vida. E o versículo, Salmos, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que tiver na mão do Senhor, nós servimos, nós seremos prósperos e nós seremos abençoados. Que Deus abençoe, que Deus o guarde e que Deus continue abençoando a sua vida nessa leitura bíblica diária na qual temos apresentado. Nós temos tendo o conhecimento maior ainda de estarmos na presença de Deus. Muito obrigado, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.